Hoje, como todo mundo já sabe, é feriado de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, mas é também comemorado o Dia das Crianças e para muita gente uma data festiva, mas que também pode servir para essa reflexão que a gente está trazendo aqui hoje. Porque ainda são muitas também as crianças e adolescentes com seus direitos violados. E foi exatamente isso que apontou um estudo do Instituto Santos Dumont. Eu vou conversar agora pelo Skype com a assistente social do ISD, Alexandra Lima. Boa tarde, Alexandra. Seja bem-vinda aqui ao JT. Boa tarde, Margot. Alexandra, olha só, esse estudo mostrou, inclusive, um aumento das denúncias de violação dos direitos humanos em 68%. Ou seja, 1.577 denúncias, mais que denúncias de violação de direitos de idosos e mulheres, não é isso? Então, explica pra gente qual é o balanço que se faz. A pandemia piorou ainda mais a situação dessas crianças e adolescentes e idosos que sofrem algum tipo de violação dos seus direitos? Isso, Margot, é muito preocupante que no dia de hoje a gente, ao invés de comemorar totalmente, né, que crianças e adolescentes estejam tendo seus desenvolvimentos saudáveis, a gente tem que refletir sobre esses dados e, infelizmente, né, com o advento da pandemia e as pessoas, né, tendo que ficar mais tempo dentro de suas casas, acirrou o acometimento, né, de crianças e adolescentes e que ficam mais suscetíveis também a sofrerem violações. Então, os dados mostram sempre que os violadores, os principais violadores, eles estão dentro do convívio da criança, seja dentro de casa, seja no círculo familiar ou de amigos. E esse período que todos estamos, né, tendo que ficar mais tempo dentro de casa, isso potencializou muito mais, né, a ocorrência de situações de violência, de forma geral. Como os dados mostram, são 1.577 denúncias com a notificação, né, a informação de mais de 6.000 tipos de violações, ou seja, em cada denúncia a gente tem mais de uma violação informada. Isso é muito preocupante. Sim, que tipo de violação? Explica melhor para quem está em casa. Desde a negligência, a questão da higiene, da alimentação, né, dos cuidados de forma geral e, sobretudo, a ocorrência de violência sexual. Isso tem despertado muita preocupação de quem trabalha com esse público, porque dos dados que temos, né, do levantamento do Instituto Santos Dumont, né, desde 2016, que temos um serviço de atendimento às pessoas em situação de violência, o maior público é de crianças e adolescentes desses, né, de menos de 10 anos, e os abusos são cometidos de várias formas, desde assédio, aliciamento, ameaças, né, para obtenção dos desejos, né, do violador, né, e o próprio estupro de vulnerável, né, que é o estupro cometido contra crianças e adolescentes, né, e adolescentes com menos de 14 anos. Então, esses números aparecem de forma muito importante, que despertam na gente a necessidade de que os serviços eles estejam alinhados, né, que a população ela esteja informada dos meios que tem para denunciar e que realmente não se omitam quando souberem de uma situação desse tipo. Pois é, como você falou, e a pandemia gerou isolamento social, que gerou, então, o aumento dessas violações, tá? Então, por causa disso, a gente acredita que esses números podem ser subnotificados, né? Pelo fato do agressor pertencer àquela família, a família da pessoa vítima, né? Vítima dessa agressão. O que se pode fazer, né? Além da denúncia, né? E de estimular a denúncia? Há como ter um controle dessa violação doméstica? Isso. A ocorrência da violência no âmbito doméstico, ela ainda alimenta uma cultura, né, de que não se deve se meter, né, na residência do outro, no que acontece na residência do outro. Mas aí a gente vai estar cometendo, né, um crime de omissão. Quando a gente tem notícia de que algo está acontecendo, de que alguma violação está acontecendo. As pessoas têm que se comprometer, né, com o outro, com cuidado com as crianças. São pessoas em desenvolvimento que merecem ter uma vida saudável, uma vida livre de violações. E quando cada um não faz o seu papel, a gente contribui, né, para que as violações aumentem, que os agressores eles não sejam responsabilizados. A gente sabe que a ocorrência da violência ela vem acompanhada muitas vezes da violência que acontece contra a mulher.
Então, crianças que estão dentro de um lar onde a mulher é vítima de violência, a criança também sofre a violência doméstica, e aí as pessoas não devem se calar, né? Então, os dados são subnotificados porque nem sempre isso chega ao poder público, nem sempre chega aos os conselhos tutelares, aos meios de comunicação e de denúncia. Rapidamente, Alexandra, só para a gente concluir, terminar, né? Que rede de proteção é oferecida para dar respaldo para essas denúncias, né? Como é que a pessoa pode fazer para denunciar? E se as escolas têm sim, a gente sabe que tem um papel importante, né? As escolas nessa orientação para evitar esse tipo de violação. O que as escolas têm feito? O que elas precisam ainda fazer? Evoluir para que isso não aconteça? Isso, a questão do conhecimento, né? Conhecimento e o trabalho em rede, né? Então, a gente precisa que os serviços eles trabalhem numa rede intersetorial, que aí envolve conselho tutelar, saúde, assistência social, a escola, que são equipamentos sociais que estão próximos das famílias, né? E que convivem com as crianças, convivem com as famílias e têm maior possibilidade de identificar quando essas violações acontecem. E aí o papel de cada um de nós, cidadãos, de denunciar, de não ter medo, né? Utilizar os canais que guardam o sigilo e o anonimato, como diz que 100, é uma primeira saída para quem não consegue ir até um desses órgãos pessoalmente. Maravilha. Olha, eu conversei com a Alexandra Lima, assistente social. Muito obrigada, Alexandra, pela sua participação aqui no JT. A gente que agradece.